Expresso do Esporte está hoje em Istambul, a cidade mais importante da Turquia. É na bonita sede do Fenerbahçe que encontramos um dos maiores vencedores da história do esporte brasileiro. José Roberto Guimarães, ex-jogador da seleção de vôlei, único treinador campeão olímpico com as equipes masculina e feminina. Um sujeito que conhece como poucos o segredo da vitória e a intensa montanha-russa de emoção e razão no esporte de altíssimo nível. Em termos de Olimpíadas, Zé Roberto, o que foi mais intenso? A vitória de Pequim ou a derrota na final, que foi uma medalha de prata, que foi uma conquista, que foi, mas que poderia ter sido ouro e que acabou daquela maneira? O que foi mais intenso? A dor daquela derrota na final ou a alegria da vitória? Lógico que a vitória. Porque aquela vitória em Pequim, ela foi trabalhada durante 4 anos. Ela foi planejada, ela foi sofrida, ela foi vivida intensamente a cada dia, a cada mês, a cada ano que passava, na expectativa daquele momento. Quando a gente jogou o Mundial e que a gente foi vice-campeão, ali, pelo menos eu tinha na cabeça o seguinte: de Pequim para o Mundial nós trocamos 4 jogadores. Não que nós quiséssemos ter trocado, mas a gente acabou perdendo a Mari e a Paula por contusão, e a Valeuska e a Fofão não queriam mais jogar na seleção. A Olimpíada de 2004 foi, eu acho que se não tivesse existido aquela situação na Olimpíada, nós não teríamos vivido Pequim. Eu acho que tudo foi elaborado a partir daquela derrota. Não que a gente tenha aprendido, porque eu acho que com derrota você não aprende nada, só te traz problema. Você acha isso? Eu acho. Derrota só te traz problema. Lógico que você vai estudar, você vai ver onde é que você errou e tal, mas a maioria das coisas, tudo é questionado. O trabalho é questionado, o treinador, a comissão técnica, as jogadoras. Então, na realidade, não te traz muita coisa de produtivo. O que te questiona, assim, poxa vida, o que faltou para aquele momento a gente derrubar uma bola? Em 4 oportunidades que nós tivemos. E a bola realmente não caiu. Ficou marcado, mas eu acho que aquele momento ele foi importante para a criação dos 4 anos e do planejamento dos próximos 4 anos, que acabou culminando com a vitória em Pequim. Terminou o jogo contra os Estados Unidos, eu só disse uma frase. Eu disse: trabalho bem feito, posso dormir tranquilo. E acabou. Foi o dia profissional mais feliz da sua vida? Junto com o Barcelona 92. Isso que eu ia perguntar. Barcelona, por ser a primeira... Bom, é difícil, foi diferente, né? É diferente. Foi diferente porque nós éramos muito meninos. Eu tinha 38 anos. Aí você pega o Maurício, 23 para 24, Marcelo Negrão com 18 para 19, Carlão, garoto, enfim, Giovanni, enfim, toda aquela geração que não posso esquecer no nome, senão depois eles vão me cobrar, eles vão ficar chateados comigo. O ouro é nosso! Esse vai pro Brasil! Trabalhar com homens e mulheres é diferente? Muito. 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 Não tem nada a ver uma coisa com outra. O jogo é outro jogo. As relações são diferentes. O homem é muito mais direto. Você resolve as coisas muito mais rapidamente. Com a mulher é difícil. A mulher você tem que perceber nas entrelinhas, você tem que ter muita sensibilidade, ficar muito atento aos sinais que elas vão te passar, para que você consiga conduzir bem a coisa, senão... Você não é muito de dar bronca não, né? Você é mais calmo. É que o pessoal tem essa coisa de não, mas ele é calmo. Não sou, Rodécio, não sou. Se você perguntar para as meninas que trabalham comigo, eu brigo o tempo inteiro, eu chamo a atenção o tempo inteiro. Agora, no jogo, eu procuro mais segurar a onda, porque se eu perder a cabeça e tirarem elas do sério, quer dizer, elas não vão render o que é necessário. Muitas jogadoras saem do jogo quando o treinador é muito incisivo naquilo que ele está querendo, né? Você tem que ser maleável. É um pouco de tudo, uma mistura. Eu posso dizer para você que uma vez por semana, por exemplo,
uma ou duas saem chorando do treinamento. Aqui também, não é só no Brasil, aqui também. Agora, não dói o coração um pouquinho, não? Ver a garota chorando? Não. Eu eu fico chateado, mas não tenho dó, não. Sabe por que eu não tenho dó, Anderson? Sabe aquela frase, é melhor que chore o filho do que chore o pai? Tem essa frase no Brasil. Eu prefiro que seja dessa maneira. Eu prefiro que elas chorem naquele momento do que nós chorarmos juntos depois da derrota. Entendi. Então, por isso, tem que ter pressão, elas têm que saber lidar com toda a pressão que requer ser uma grande jogadora de vôlei, com o público, com o adversário, com os dirigentes, com os problemas que vão ter em casa, com os problemas da vida que elas vão ter que lidar. Então, tem todo um contexto que elas precisam entender. Isso vai fazer parte da carreira de uma jogadora. Você precisa tentar ajudar, mas elas precisam se resolver internamente. E assim elas vão ajudar o time. Então por isso que eu não tenho dó quando chora, não. E uma pergunta que pode parecer meio esquisita, mas que tem a ver com o desempenho atlético. Vocês, da comissão técnica, têm um controle, por exemplo, sobre a menstruação das jogadoras? Tem tabela? Tem tabela, tem Todo tabela. mundo sabe o dia. Todo mundo. Tem que saber, Até porque né? eu vou te explicar por que a gente faz isso. Não é só o fato do controle, de ficar atento a isso, mas também pelo fluxo. Porque através do fluxo você pode ter alguns dados importantes. Pouco fluxo pode estar acontecendo um overtraining ou numa não menstruação. Muito fluxo, ela começa a perder muito ferro, cálcio, pode ter contusões futuras. Então este controle tem que existir até para que a gente preserve a jogadora. Então é mais por isso. Agora a gente vai falar rapidinho, nós estamos até aqui com um campo de futebol aqui atrás. Então já falar rapidinho, eu sei que está quase na hora de você dar o seu treinamento também aqui. São 2 treinamentos por dia, né? O voleibol treina 2 vezes por dia, treina forte. Nós fizeram peso e bola de manhã e agora à tarde só bola, parte tática. Então, mas sobre futebol, você trabalhou também no futebol profissional brasileiro, trabalhou como administrador, né, no Corinthians, no Cruzeiro. Como é que foi essa experiência? Isso muito legal. Eu acho que eu conheci um mundo que eu via de fora, muita gente falando, conheci alguns profissionais do mercado e aí fui vivenciar, né? Porque eu sempre tive uma curiosidade de entender como é que funcionava o futebol no Brasil. E uma das coisas que me chamou a atenção é que eu achei o futebol organizado em termos de clube. Ou seja, das instalações, dos horários, tudo funciona muito bem. Agora, tem muitas coisas que atrapalham o futebol. A política atrapalha, uma série de circunstâncias dentro do futebol, os interesses são muito grana grandes. Demais, política muita demais, grana, exposição demais. Exposição demais, muita gente não sabe lidar com essa exposição. Então a gente vê muita gente se perdendo ao longo do caminho, ao longo da sua trajetória, por não saber lidar. E eu acho que isso é que a gente tem que mudar no Brasil, a educação. Né? Porque os jogadores de futebol mais educados vão melhorar a sua cultura, vão melhorar a maneira de ver a vida, de pensar o que fazer com o dinheiro que ganha. Né? Então, eu acho que são novos horizontes. Mas gostei da experiência, achei que foi válida. Não sei se repetiria. Essa é a minha próxima pergunta. Não, eu nunca digo nunca nada. Né? Não sei o que vai acontecer. Mas é muito diferente do que eu estava acostumado. E para encerrar, seleção brasileira, quais são os... O que vem por aí, o que a gente pode esperar aí para ver? A expectativa é sempre grande em relação à seleção brasileira. A gente teve algumas mudanças importantes. Esse próximo ano, quer dizer, esse ano que nós estamos, 2011, é importantíssimo porque é a classificação para os Jogos Olímpicos. Então, o que classifica para os Jogos Olímpicos é a Copa do Mundo do Japão. É a primeira possibilidade que você tem. Depois você tem mais algumas chances nas seletivas. Mas o ideal seria classificar na Copa do Mundo. E os 3 primeiros colocados se classificam. Então, nós temos que batalhar muito para nos classificarmos na Copa do Mundo. E, logicamente, a Olimpíada de 2012, que é o nosso grande objetivo. Novamente, a gente sabe que tem não cansa de ganhar não, né, Zé? Não, ganhar sempre é bom, o duro é perder. Agora, a gente sabe da responsabilidade, a gente sabe que tem times muito bons aí que se preparando já, se estruturando para 2012 e a gente vai ter que estar muito bem
para tentar novamente essa empreitada, esse novo título como aconteceu em Pequim. Então tá bom. Então boa sorte aqui na Turquia e bom, com a seleção, especialmente para o público brasileiro, que ainda é o que mais interessa, é o que mais emociona, que a gente ainda tenha muitas outras vitórias. A você que não é que bajulação, nem sempre nos programas eu faço isso, mas é porque o Zé Roberto realmente é uma figura que entrou para a história do esporte brasileiro, que deu já muitas glórias para o esporte brasileiro. Então eu queria te parabenizar, dizer que foi um prazer imenso estar aqui com você. Obrigado, Décio. Prazer é meu em ter recebido vocês aqui. E fica o convite, voltem, será um grande prazer, como está sendo agora. Maior honra, maior orgulho de ter vocês aqui. Obrigado. Muito legal, eu que agradeço. O Expresso do Esporte volta na semana que vem. Você pode nos acompanhar através do blog, no site do Sport TV ou diariamente através do Twitter. Até a semana que vem. Tchau. É dia de comemorar, abrir os braços e gritar. Esse vai pro Brasil! Não lembro contra quem era o jogo da seleção brasileira masculina e logo depois da Olimpíada de 92. Eu lembro que os 6 jogadores vinham na minha direção e eu fiquei olhando para o Tandy, né? E o que tinha me chamado a atenção no Tandy é que o Tandy estava ficando careca. E eu olhei aquilo assim, comecei a rir. Ele olhou para mim e disse: "Você tá rindo de quê?" Eu falei: "Tandy do céu, você tá ficando careca." Você imagina como é que foi o tempo.